E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer aqui uma análise detalhada do meu deck de Commander. No canal ainda não tem vídeo de eu jogando com ele, né? Mas já vou fazer uma análise aqui pra vocês. Meu comandante é a Nin. Ela é um comandante azul e vermelho, Izzet ou Izzet, né? Com a seguinte habilidade. Aliás, por que eu escolhi ela, né? Primeiro, pela cor. Segundo, custo de mana. Eu gosto de comandante com custo de mana baixo, né? Terceiro ponto, eu gosto de cartas versáteis, então ela é uma carta bem versátil. Ela tem a seguinte habilidade: eu pago X, um azul e um vermelho, e ela causa X de dano à criatura alvo. E o controlador daquela criatura compra X cartas. Então, qual que é a vantagem que eu vejo nela? Eu posso dar dano nela mesma, posso até matar ela para me comprar a carta. Então eu tenho um Thrall na minha zona de comando. Posso usar ela para dar dano nas minhas outras criaturas para ir comprando carta. A gente sabe que Commander é muita política também, né? Então eu posso dar dano na criatura de algum oponente para tentar criar alguma aliança ou alguma amizade com ele, entendeu? Tipo assim, mano, tenta destruir aquilo ali que em troca eu faço você comprar carta. Então assim, dá para você negociar. E na pior das hipóteses, você pode dar dano na criatura que você quer matar. O cara vai comprar um monte de carta. Vai, né? Mas, assim, na pior das hipóteses, né? Melhor do que morrer. Esse vídeo, já adianto, não vai ser um vídeo rapidão. É uma análise detalhada, tá? Vamos começar aqui pelas pedras de mana do deck. Eu tenho aqui 12 pedras de mana. 12 ramps, né? Sol Ring, Dogged Vessel, ela tá aqui porque a gente não tira o limite de mão, né? Eu optei por mais pedras de manas que são criaturas do que só pedras de manas assim, tá? Tem a Star Compass, ela entra virada, adiciona um mana da cor que um terreno básico que a gente tem. Essa carta provavelmente vai sair do deck, vai entrar alguma criatura que gera mana. Essa daqui, a Izzet Signet, você paga um incolor e ela transforma em um mana azul e um vermelho. Temos aqui o Myr, o Iron Myr, ele gera um vermelho. Eu não tenho aquele Myr que gera mana azul, mas em breve eu vou ter dele e vou colocar aqui no deck. Ele tá aqui por quê? Porque além de ser uma pedra de mana, eu consigo dar dano, né? Como comandante aqui, eu posso dar dano nele para comprar carta, né? Por isso que eu optei mais por pedras de mana que são criaturas. Skutlemut é outra criatura, adiciona um mana de qualquer cor e a gente pode virar e a criatura alvo transforma da cor que a gente escolher até o final do turno, né? Essa aqui é interessante porque é resistência 2, então se a gente der dano nele, não mata ele para comprar carta, sei lá, pode dar um de dano para comprar uma carta, né? Alloy Myr, adiciona um mana de qualquer cor. Palladium Myr, adiciona 2 manas incolores, tá? Lanterna Cromática, geralmente o pessoal usa essa carta aqui em decks de 3 cores, 4 ou até 5 cores, né? Ela tá aqui nesse deck porque ela transforma os nossos, assim, faz com que nossos terrenos gerem mana de qualquer cor. O nosso deck é um deck de ganhar controle das permanentes dos oponentes. Então, é interessante nossos terrenos gerar mana de qualquer cor, para que se a gente roubar alguma coisa do cara que tem um custo de ativação preto, por exemplo, a gente tem mana preta, entendeu? Relíquia do Enclave Celeste, gera mana de qualquer cor, e ela tá aqui pelo indestrutível, tá? Geralmente a gente baixa ela pelo custo de reforçar. Nyx Lotus, ela entra virada, 4 mana para baixar. Vira ela e escolhe uma cor, e a gente adiciona de mana a quantidade de mana igual à quantidade de devoção que a gente tem daquela cor. E Arquivo de Edro. A Nyx geralmente só joga em decks monocor. O nosso deck é 2 cores, porém é um deck Izzet, mas ele é meio que 80% azul, entendeu? Esses aqui são os ramps. Deixa eu mostrar os terrenos logo, né? Vamos para os terrenos. São 12 ramps que nós vimos ali. O deck tem 34 terrenos, mas tem outras 2 cartas que também são terrenos, só que elas são double face, sabe? Santuário Místico. Se a gente controlar 3 ou mais outras ilhas, ele vai entrar em pé. E se ele entrar em pé, a gente pega um instantâneo feitiço que está no cemitério e coloca no topo do Grimório. Tolaria West.
Entra virado, gera um mana azul e tem transmutar. Transmutar é o seguinte: você paga 3, descarta essa carta, procura no Grimório com uma carta que custa o mesmo custo dela, no caso é um terreno que custa 0, e coloca na mão. Essa carta tá aqui para buscar o Santuário Místico, e você vai ver outras cartas, né? Dá para buscar essa daqui. Esse aqui é o Minamo, vira para adicionar um mana azul, e o mais forte dele é o seguinte, né? Paga um mana azul, vira ele e desvira a permanente lendária alvo. Podemos usar isso aqui em alguma permanente lendária nossa. Podemos usar isso aqui na permanente lendária de um oponente. Assim, para tentar fazer alguma amizade, entendeu? Ó, mano, se você quiser eu desviro o seu bicho pra você bloquear, pra você não tomar o dano, entendeu? Mas em troca, faz isso ou aquilo. É um terreno bem versátil. O resto aqui vai ser ilha normal, ó. Ilha básica, né? Esse terreno aqui, cara, esse terreno eu acho muito bonito. Agora vamos para essas aqui. Terra em desenvolvimento, tá aqui mais só para tirar algum terreno do deck mesmo, né? Izzet Boiler Orcs. Ela entra no campo de batalha virada e quando ela entra a gente devolve um terreno para mão. Portão da Guilda Izzet, entra virado só num azul e vermelho. Mesma coisa que o portão da Guilda Izzet. Torre de comando, uma clássica aí, né? Só não manda igual a cor do comandante. Fumarola errante, ela entra virada, gera um azul e um vermelho e a gente pode pagar 4. Se fizer isso, ela vira uma criatura 1/4, que tem permutar. A gente pode pagar 0 e transformar a criatura 1/4 em 4/1. Penhasco vívido, ele é igual esse daqui. Esse aqui é o vermelho e esse é o azul, né? Diz o seguinte: ele entra virado com 2 marcadores. Esse você vira para adicionar um vermelho, esse você vira para adicionar um azul. Mas você pode virar ele, tirar um marcador e você adiciona um mana de qualquer cor. Scaldic Turn, vira, paga 1 de vida, procura uma ilha ou uma montanha no deck. Agora vamos para os terrenos vermelhos. Essa aqui é a Mad Blind Mountain. Ela entra virada e ela conta como uma montanha. E ela tem essa habilidade que eu acho bem interessante, que é paga um vermelho e vira, e embaralha o Grimório. Você só pode usar essa habilidade se você controlar 2 ou mais permanentes vermelhas, né? Sabe quando às vezes você tá zicado, ou de alguma forma uma permanente sua foi parar no fundo, alguma coisa assim? Esse terreno aqui ele ajuda. O resto aqui vai ser montanha normal, básica, né? Agora vamos para os terrenos incolores. Ancient Tomb, você vira para adicionar 2 manas e ele causa 2 de dano em você. Torre do Relicário, não há limite para o número máximo de cartas em sua mão. Laboratório da Arrebentação, vira, adiciona um incolor, ou paga 2 e devolve o mago para a mão. Às vezes isso aqui é para salvar alguma criatura sua, sabe? Que não pode morrer. Salão de Guerra, vira para adicionar um mana incolor, ou paga 3 manas, vira ele e paga uma quantidade de vida igual ao número de cores na identidade do seu comandante e compra um card. No nosso caso, nosso comandante é 2 cores, então paga 3 de mana, 2 de vida e compra uma carta. Arcane Lighthouse, vira adiciona um mana incolor, ou paga um incolor, vira até o final do turno as criaturas que os oponentes controlam, perde resistência à magia e manta e não pode ganhar. Caminho para Casa, um terreno que pouca gente usa, e ele é muito bom na verdade, né? Principalmente em deck que, se você está jogando contra um deck de roubar criatura, alguma coisa assim. Vira adiciona um mana incolor, ou vira, cada jogador ganha o controle de todas as criaturas que ele mesmo possui. Ruínas da Academia, adiciona um mana incolor, ou paga um incolor e um azul, coloca o artefato do seu cemitério no topo do Grimório. Winding Canyons, vira, adiciona um mana incolor, e paga 2 e até o final do turno você pode conjurar mágica de criaturas com flash, né? Bom, esses aqui foram os terrenos. O deck é 34 lands, tá? Mais outras 2 cartas que viram terrenos, ou seja, são 33 lands. Vamos por draw. O deck não tem muita carta de draw.
Basicamente o deck tem 7 cartas de draw. Tem o terreno, aqui ó. O deck tem essa carta que é uma carta de draw, né? Um terreno. E outras 6 cartas aqui. Por que que não tem muita? Porque o nosso comandante é da draw. Então dá pra tirar alguns slots de cartas de draw e colocar, né? E colocar outras cartas porque o comandante é da draw. Kefnet, 3 manas, voar indestrutível 5/5. Ele não pode atacar nem bloquear a menos que tenha 7 ou mais cartas na mão. Paga 4, compra uma carta. Em seguida você pode, não é obrigado, devolver um terreno que você controla para sua mão. Eu tô passando assim, lendo só as cartas, depois eu vou explicar a interação delas com o deck, tá? Porque, por exemplo, por que essa carta tá aqui e não tem outra e assim por diante. Tudo rístico. Não tem muito segredo aqui, né? Toda vez que o oponente jogar uma mágica, você pode comprar uma carta a menos que ele pague 1. Quimiomante volátil. 5 manas, 2/3. Paga um azul, vira, compra 2 cartas. Ou paga um vermelho e vira, descarta uma carta. Ele causa dano à criatura alvo igual o custo, né, da carta que você descartou. O legal dele é que ele é versátil. Ele pode ser tanto uma carta de draw, ele tem resistência para você dar dano nele e comprar carta, embora ele já faz isso também, né? Ou ele pode ser uma remoção, às vezes, sei lá, você pode descartar uma carta e matar uma criatura, né? Queranos, 5 manas, 6/5, indestrutível. Enquanto sua devoção ao azul e ao vermelho for menor que 7, ele não vai ser criatura. Ele tá aqui mais pela habilidade dele aqui, que é o seguinte. A gente revela a primeira carta que for comprar em cada turno. Toda vez que você revelar um terreno, você compra outra carta. Toda vez que você revelar uma carta que não é um terreno, ele causa 3 de dano à criatura ou jogador alvo. Então é uma carta assim, que se você for comprar um terreno, pô, não quero terreno, né? Ele vai lá e faz você comprar outra carta. E se você não comprar um terreno, ele vira uma remoção, você vai pingando na vida do cara, né? Arcanes, 6 manas, 3/4, vira, compra 3 cartas. Ou você pode pagar 4 manas e devolver ele para sua mão. Às vezes alguém vai matar ele, alguma coisa assim, né? Niv Mizzet. Esse aqui é o mais forte, tá? Ele é 5/5, 6 manas, não pode ser anulado. Voar. Toda vez que a gente compra uma carta, ele causa 1 de dano em qualquer alvo, ou seja, pode ser até dano em Planeswalker. E segunda habilidade aqui embaixo, toda vez que um jogador conjura uma mágica instantânea ou um feitiço, a gente compra uma carta, ou seja, não é só o oponente, nós mesmos pode conjurar uma mágica instantânea ou feitiço e comprar uma carta com ele. Esse deck aqui não tem combo, tá? Com Niv Mizzet e curiosidade ou outras cartas, eu vou explicar assim, tipo assim, eu não gosto e depois eu vou mostrar algumas cartas que você pode colocar nesse deck aqui. Então, essas aqui são as cartas de draw, 6 cartas mais o terreno. E assim, não são cartas que é só carta de draw, né? Você usa para comprar cartas, são cartas que fazem peso na mesa. Com exceção dessa, ela é específica só para comprar, só que é uma carta bem apelona, né? Aqui são cartas de roubar criatura ou permanente. Nosso deck é para isso aqui, tá? Entra Singing Melody, é um feitiço, 2 manas azul e X, e ganha o controle da criatura com um custo de mana X. Se a criatura do cara custa X para baixar, o X é 0, então a gente consegue roubar gastando um pouquinho a mana. Roubar encantamento, ganha o controle sobre o encantamento encantado. A gente pode roubar tanto criaturas em encantamento ou mesmo só um encantamento normal. Dominating Licid, pouca gente usa essa carta e pouca gente conhece ela, né? Ela é uma criatura, tem uma habilidade meio diferente. Ela é o seguinte, paga 3 manas e vira ela. E ela vira uma aura, com encantar a criatura e você ganha o controle da criatura encantada. Ou seja, você paga 3 manas, vira ela e encanta uma criatura. E você fica controlando aquela criatura enquanto ela ficar encantando essa criatura. E ela diz o seguinte, você pode pagar 1 para encerrar esse efeito. Quando você paga 3 para ela virar uma aura de encantar a criatura, e aí você está controlando a criatura encantada, ele perde o tipo de criatura e vira um encantamento. Então cartas que destrói criatura não pode destruir ele. Se porventura o cara tem uma carta que destrói encantamento, você pode pagar 1 azul e transformar ele na criatura de novo. Inversão de papéis.
Permute o controle de 2 permanentes alvo que compartilham um tipo de permanente. Isso aqui a gente pode usar tanto a nosso favor, por exemplo. Eu vou trocar uma coisa minha por uma do oponente. Ou eu posso trocar de 2 oponentes, entendeu? Às vezes eu quero fazer amizade com o oponente daqui. Falo assim, mano, quer aquele bichão do cara ali? Eu dou ele pra você em troca, você dá esse bichinho pra ele, entendeu? Dá pra você fazer isso, né? Uma carta bem legal. Dark Fighting. Um Planeswalker de 3 mana, bem garabadão ele. Mais um, o jogador alvo compra 2 e descarta 2. Se você não quiser usar em você mesmo, você pode usar no oponente. E, menos 2 dele, ganha o controle do artefato alvo. E o menos 6, que é bem roubado, a gente ganha um emblema. Sempre que a gente conjurar uma mágica que tenha um ou mais permanentes como alvo, ganha o controle dessas permanentes. Ou seja, pode roubar até terreno com ele. Mass Manipulation é um feitiço, 4 mana azul e XX. Ganha o controle de X criaturas ou planes. Ou seja, se a gente pagar 8 manas, ganha o controle de 2 criaturas, ou 2 planes, ou uma criatura e um planes. Control Magic, você controla a criatura encantada, e só por 4 manas, né? Treasure é um encantamento, bem roubadão, na verdade. Você controla a criatura encantada, mas o roubado dele é o seguinte, ó. Quando ele entra no jogo, você desvira 5 terrenos. Então, aqueles terrenos que vira para gerar 2 manas, já pensou, se você tiver 5 terrenos daqueles, quando ele entra, você desvira 5 terrenos daquele, você desvirou 10 de mana, né? Imperatriz Galina, pouca gente conhece essa carta também, muito boa. Ela é uma lenda, né, uma lendária. 5 manas, 1/3, paga 2 azul, ganha o controle da lenda ou da permanente lendária alvo. E ela diz aqui embaixo, né, esse efeito não termina no final do turno. Essa carta geralmente é para roubar os comandantes dos caras, ou algum encantamento lendário muito forte, alguma coisa assim. Beguiler of Ills, eu acho que é Ludibriador de Desejo, se não me engano, alguma coisa assim. É uma criatura 5 mana 1/1, bem fraquinho, não tem ciência magia nem nada, né? Mas é bem roubadinho porque ganha o controle da criatura com poder igual ou menor ao número de criaturas que você controla. E assim, esse efeito não encerra, tá? Se roubou, o bicho do cara roubou. Por exemplo, se você tiver 2 criaturas, você consegue roubar uma criatura com poder 2 ou 1 ou 0. Entendeu? Se tiver 10 criaturas, você consegue roubar uma criatura até de poder 10 e assim por diante. E o Breaker, é bem parecido os dois aqui, tá? Esses dois. 5 manas, 2/3, ele é melhorzinho aqui de corpo, né? Ele diz o seguinte: sempre que a criatura que o oponente controla for alvo de mágica ou habilidade que a gente controla, a gente ganha o controle daquela criatura enquanto controlar ele, ou seja, a gente rouba a criatura, mas se ele sair do campo a gente perde o controle. Já isso aqui não, roubou, ou esses outros aqui também, né? Pegou a criatura do cara, já era, com exceção dos que é encantamento, né? Roy Elemental, voar, 6 manas. Toda vez que uma terreno entrar no campo de batalha sob nosso controle, a gente ganha o controle da criatura enquanto controlar ele também, tá? Menarca, uma criatura fortíssima aqui. Ela é 7 mana, 4/5. Ela é um mago, tá? Isso aqui é legal. E paga 3. Target permanente ganha um adicional de artefato. Ou seja, isso aqui é uma criatura. Se a gente paga 3, ele vai ser uma criatura artefato. Entendeu? E aí tem a habilidade aqui, ó. Paga 4, ganha o controle do artefato alvo. Ou seja, isso aqui você consegue roubar qualquer coisa do cara. Consegue roubar um terreno, consegue roubar um plane, sei lá, um encantamento. Bladante é um feitiço de 7 manas. Para cada oponente ganha o controle da permanente alvo que ele controla. Acho que é o feitiço mais forte que nós temos aqui no deck. Se não é o mais forte, é um dos mais fortes. Agente de Treasure. Quando ele entra no campo de batalha, ganha o controle da permanente alvo. E o legal dele é que tem essa habilidade aqui no finalzinho, ó. No início da nossa etapa final, se a gente controla 3 ou mais permanentes que nós não somos donos, a gente compra 3 cartas. Então dá para incluir ele na carta de draw, mas eu não gosto muito de contar com isso, né? E ainda rouba permanente. Vamos agora para counters. O deck não tem muito counter, tá? Counter Balance. 2 manas do encantamento. Sempre que um oponente conjura uma mágica, a gente revela a carta do topo do Grimório.
Se você fizer isso, anule aquela mágica se tiver o mesmo custo de mana. Por exemplo, o cara... Aqui, ó. O cara vai lá e baixa Anin. A gente pega o nosso Grimório e revela a carta do topo. Vamos dizer que a gente revelou ele. Como ele custa 2 e Anin também custa 2, a gente anula a mágica da Anin. Então é um counter assim, bem chatinho. Bagunçar mistura. Anule a mágica instantânea ou feitiço alvo. Essa carta aqui, ela não tá muito para ser counter, ela tá mais pelo custo de transmutação dela aqui. É o seguinte, paga 3, descarta ela e procura no Grimório uma carta que custa 2. Então assim, se precisar, ela é um counter, mas ela tá mais para ser um tutor. Counter Flux, 2 azul e 1 vermelho. Ele tá aqui por causa de 2 habilidades, né? Primeiro, porque ele não pode ser anulado nem por mágica nem em habilidades. Segundo, Overload. Overload é o seguinte, se você pagar 4 mana, você anula todas as mágicas que tiver na pilha. Comando críptico, escolha 2, anule a mágica alvo, devolva permanente para a mão do dono, vire todas as criaturas que o oponente controla ou compra uma carta. Geralmente eu uso aqui para anular e comprar uma carta. Logro mágico, pouca gente conhece essa carta, ela é bem legalzinha, principalmente na Pro Commander. Anule a mágica alvo. Crie X fichas incolor de tesouro, sendo X o custo de mana daquela mágica. Ou seja, se o cara usou uma mágica de custo 4 e a gente usou esse aqui para anular, vamos criar 4 tesouros. Deserção. Anula a mágica alvo. Se aquela mágica é uma criatura ou se aquela mágica for uma mágica de artefato ou de invocação, no caso uma criatura, a gente pode colocar... Coloca aquela carta no campo de batalha sob o nosso controle. Ou seja, é uma nula. Se a gente anular um artefato ou uma criatura, o artefato ou a criatura que nós anulamos vem para o nosso campo de batalha. Desvio de mágica, talvez o anula mais forte daqui. Diz o seguinte, anula a mágica alvo. Se ela for anulada dessa maneira, remova do jogo ao invés de colocar no cemitério do seu dono. Ou seja, é um anula e você anulou, você exila a mágica do cara. Enquanto ela estiver removida do jogo, você pode jogá-la como se estivesse em sua mão sem pagar seu custo de mana. Se ela tiver X no custo, X é 0. Então é o seguinte, você anula e o que você anulou você pode conjurar a hora que você quiser. Vamos ver o que mais está faltando aqui. Nós vimos terrenos, ramps, cartas de draw, cartas de roubar, anula. Essas aqui são as cartas que, assim, é o que sobrou basicamente. Expedition Map. Expedition Map não é ramp, tá? Muita gente coloca ele como ramp, só que não é. Por quê? Porque você sacrifica ele para buscar um terreno e colocar na mão, não é no campo. Ramp você tem que pegar terreno e colocar no campo, não na mão. Um mana para baixar, paga 2, sacrifica ele e busca um terreno, qualquer terreno. Beld Bay, mágica instantânea, as criaturas que seus oponentes controlam recebem -2, -0 até o final do turno. Essa carta tá aqui só porque é uma double face, né? Vou pegar aqui, ó. Só porque ela é um terreno. Então assim, ao invés de usar uma ilha, eu coloquei ela. Bússola Taumática, 2 manas para baixar. Paga 3, procura um terreno básico em seu Grimório, revele e coloca em sua mão. Depois embaralhe seu Grimório. Isso aqui também não é ramp. Então assim, nós temos 12 ramps, mas essa carta aqui busca terreno, mas essa aqui busca terreno. Essa só busca um terreno, né? Essa aqui a gente vai buscando terreno até tiver 7. Paga 3 para buscar o terreno. E o legal dela é isso aqui, ó. Se a gente... Aqui, vamos ler aqui, né? No início da sua etapa final, se você tiver controlar 7 ou mais terreno, transforma. E quando transforma, ela vira adiciona um mana incolor ou desvira a criatura atacante alvo que o oponente controla e remova do combate. Mirror Shield é um equipamento. A criatura equipada tem +0/+2 e Hexproof. E sempre que a criatura com toque mortífero bloquear ou for bloqueada por essa criatura, destrua aquela criatura. Por que tem essa carta e eu não tô aqui com a Grevas Faiscante ou aquela outra botinha que dá Hexproof? Porque essa aqui aumenta a resistência. Então, eu posso colocar ela no meu comandante e pagar, por exemplo, X para 2, um azul e um vermelho, e dar dano nele mesmo e comprar 2 cartas, entendeu? Reality Spasmo da realidade. É uma instantânea.
X e 2 azul. Diz o seguinte: escolha um, vire X permanentes ou desvire X permanentes. Só lembrando, eu vou explicar para vocês a interação não de todas as cartas, mas de forma geral a interação das cartas com o resto do deck, tá? Que olhando assim parece que é um monte de carta, né? Esmagamento de quebra-crânio é um feitiço. Diz o seguinte: ele causa X de dano dividido em até 2 criaturas ou planos-alvo. Se X for maior ou igual a 6, você causa o dobro de dano. Ele tá mais aqui, por quê? Porque é um terreno. Então assim, eu tirei uma montanha e coloquei ele. Basicamente foi isso aí. Essa carta aqui, não sei se está em russo, se é francês, em italiano, mas ela é o seguinte: o nome dela é Reset. E ela é uma instantânea. Ela diz o seguinte: você só pode conjurar ela depois da manutenção no turno de um oponente, né? E diz o seguinte também: você desvira todos os terrenos que você controla. Então é uma instantânea que desvira todos os seus terrenos, mas você só pode usar num turno de um oponente depois da manutenção dele. Aura de Pemin, cantar criatura. Paga um azul, desvira a criatura. Paga um azul, a criatura ganha voar até o final do turno. Paga outro azul, a criatura encantada não pode ser alvo de mágica nem habilidades nesse turno. Ou paga um incolor. Esses custos você pode pagar quantas vezes quiser, tá? A criatura recebe mais um, menos um, ou menos um, mais um até o final do turno. Então esse último aqui, se você pagar esse aqui 10 vezes, você pode, sei lá, dar para sua criatura menos 10 mais 10, por exemplo. Ou se você quiser matar a criatura de um cara, encanta isso aqui na criatura do cara e paga isso aqui, ó, para a criatura dele ir perdendo resistência até morrer. Time Elemental é uma criatura bem bizarrinha assim, né? Ela diz o seguinte: se você atacar com ele ou bloquear, ele causa 5 de dano em você e você sacrifica ele no final do combate. E a habilidade dele: paga 4 manas, 2 incolor e 1 azul, devolva permanente que não tem encantamentos para a mão do seu dono. Então você vai devolver uma criatura para a mão do cara, um artefato, encantamento, um terreno. E é 2 maninhas e tem resistência a 2, ou seja, dá para ficar usando com o comandante. Planos a longo prazo é um tutor. Procure seu Grimório por uma carta, embaralhe seu Grimório e coloque ela na 3ª posição. Investigador da Insígnia é um mago, 3 manas, 2/2. Você paga 2 manas e vira 2 magos desvirados que você controla. Copia mágica instantânea ou feitiço alvo, ou seja, não é só seu, você pode copiar de qualquer um. E você pode escolher novos alvos para aquela cópia. Ele tá aqui por quê? Porque ele é um mago e o nosso comandante também é um mago. Então só que já tem 2 magos. Tendo eles em campo, a gente paga 2, vira os 2 e já copia uma mágica instantânea ou feitiço. Rift of Pantas é uma criatura defensor, 3 mana 0/5, porém ele tá mais aqui pelo transmutar, né? Paga 3, descarta ele e procura uma carta com custo 3 no Grimório. Se a gente estiver precisando de um bloco ou de alguma criatura, a gente baixa ele, senão ele é mais para ser um tutor. No deck tem basicamente 3 tutores. Mirage Mirror, um artefato de 3 manas, paga 2 e ele torna a cópia do artefato, criatura, encantamento ou terreno alvo até o final do turno. Geralmente a gente vai transformar a cópia da criatura mais forte do jogo, do equipamento, encantamento, alguma coisa assim. Criptoplasma é uma criatura muito boa, Shapeshifter, ou seja, ela é de qualquer tipo, né? Pode ser um mago, dá para usar com outro ali. Diz o seguinte: no início da nossa manutenção, a gente pode fazer com que ele torne cópia de qualquer criatura no campo de batalha. Se a gente fizer isso, ele torna cópia daquela criatura e ganha essa habilidade. Ou seja, toda manutenção, se a gente quiser, pode transformar ele em outra criatura do campo. Geralmente vai transformar ele na criatura mais forte do campo também. Pendant of Prosperity é um artefato. Pouca gente conhece ele. Ele tá aqui porque, cara, eu acho muito bom. Ele é o seguinte: paga 3 manas, ele entra sob o controle de um oponente. Então você baixa ele vai pro cara. Ele tá aqui mais porque você consegue fazer uma aliança com o cara, né? E diz o seguinte: paga 2, compra uma carta e você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha. E o dono dessa carta, que é nós, também pode comprar uma carta e pegar um terreno e colocar na mão. Ou seja, dá isso aqui pro cara, a gente cria uma aliança
E o cara paga 2 para comprar uma carta e buscar um terreno, e nós também fazemos a mesma coisa, só que sem pagar nada. Linha de força da antecipação. Se ela tiver 4 manas do encantamento, né? Se ela tiver na nossa mão de abertura, pode colocar ela no campo. E você pode conjurar a mágica como se tivesse lampejo. Teferi é uma criatura, 5 manas, 3/4. Ele tem lampejo. E os nossos cards de criatura que não estejam em jogo tem lampejo. E cada oponente só pode conjurar mágica quando puder jogar feitiço. Então, essa aqui é uma carta muito poderosa. Além de dar flash para nossas criaturas, impede dos oponentes responder, né, com instantâneo ou feitiço. Provocador Petulante. É uma criatura engraçada essa daqui. 5 manas, 1/1, indestrutível. Toda vez que ela sofre dano, ela causa a mesma quantidade de dano ao oponente alvo. E paga 3, ele luta com outra criatura alvo. O legal dele é que ele está aqui em campo. A gente pode usar a Nin aqui, sei lá, dar 5 de dano nele. Ele dá 5 de dano no oponente alvo. E a gente compra 5 cartas. E ele estando em campo, às vezes o cara tem um bichão lá fortão, 10, 10, 20, 20. E a criatura do cara não tem voar, por exemplo. O cara vai pensar 2 vezes em atacar nós com ele. Porque se nós der block, o cara vai tomar 10 de dano, 20, entendeu? Então é uma criatura bem legal. Trix é uma criatura, 5 manas, 4, 5 voar, com flash. E diz o seguinte, as nossas mágicas, as mágicas que a gente conjura que custa 5 de mana ou mais, vai custar 1 a menos. E não pode ser anulada. Charmbreaker é uma criatura, 6 manas, 4, 4. Ele tá aqui porque, cara, ele tem uma habilidade aqui que é muito boa. No início da nossa manutenção, devolva a instantâneo feitiço do seu cemitério para sua mão, só que você tem que devolver aleatoriamente. E toda vez que a gente conjura um instantâneo feitiço, ele ganha mais 4, mais 0. Então toda manutenção a gente pega um instantâneo feitiço do cemitério e volta para nossa mão. Embora é aleatório, mas é meio que um draw, todo turno um draw a mais, entendeu? E se você só tem um instantâneo feitiço no cemitério, você pode ficar usando ela, né? Polimorfia total. Um instantâneo 6 manas. O artefato ou a criatura alvo torna-se cópia, uma cópia de outro artefato ou outra criatura. Isso aqui é mais para fazer aqueles truques de combate, dependendo. Geralmente é para você imobilizar um comandante do cara. Você tá com o cara tem um comandante lá muito forte, de alguma forma a gente não conseguiu roubar, não sei, você quer inutilizar aquele comandante, transforma aquele comandante, por exemplo, num artefato indestrutível. Pronto, o cara é só se ele exilar, entendeu? Então isso aqui é uma carta muito boa para lidar com o comandante. Fênix dá a palavra final. Não sei como essa criatura é tão barata, velho. Deve ser uns 3 reais, no máximo 4. Ela não pode ser anulada. Ela tem voar, hexproof. As instantâneas e feitiço que a gente controla não pode ser anulado nem por mágica nem habilidades. Dilatação da mente. Um encantamento, 7 manas. Cara, esse encantamento é muito forte. É um encantamento que você baixou, ele joga sozinho. Não precisa fazer nada. Toda vez que um oponente conjura sua primeira mágica em cada turno, aquele jogador revela a carta do topo do Grimório. Se ele revelar uma carta que não for terreno, a gente conjura sem pagar o custo de mana. Gintaxis é uma criatura, 7 mana, 5/5. Diz o seguinte: sempre não. Toda vez que a gente conjurar um artefato, uma instantânea ou um feitiço, a gente copia. Só que essa habilidade só desencadeia uma vez por turno. E sempre que um oponente conjurar uma mágica instantânea, artefato ou feitiço, a gente anula aquela mágica e só desencadeia uma vez por turno. Ou seja, ele vai meio que dobrar todos os artefatos. O primeiro artefato que a gente for usar, sei lá, a gente vai baixar um só ring? Não, vai ser 2, entendeu? A gente vai usar uma mágica para roubar uma criatura? Não, vai ser 2 e assim vai. Legião de Clones, a carta mais pesada daqui, 9 manas. Para cada criatura controlada pelo jogador alvo, o interessante é que ele fala jogador alvo, não fala oponente. Coloque no campo de batalha uma ficha que seja cópia daquela criatura. Geralmente essa carta aqui, você vai usar um cara que está muito grande, você basicamente copia tudo que ele tem e coloca no seu campo. Então esse aqui foi o deck. Agora eu vou explicar para vocês algumas interações que o deck tem. Algumas interações que o deck tem. Vou falar só algumas, tá? Por exemplo,
Deixa eu pegar aqui e o Breaker. Diz o seguinte: toda vez que a criatura que o oponente controla for alvo de mágica ou habilidade que a gente controla, a gente ganha o controle daquela criatura. Por isso que tem essa criatura aqui, que além de ser uma criatura que é uma pedra de mana, além de ter 2 de resistência, a gente conseguir ficar comprando carta com ela, também tem essa habilidade aqui, ó. A gente pode transformar a criatura do cara numa cor roxa, apesar que roxa não tem, né? Mas a gente transforma a cor da criatura do cara na cor preta, por exemplo. Como foi alvo, a gente ganha o controle por causa dela. Ou até mesmo isso aqui. Isso aqui dá alvo, a gente pode dar alvo na criatura do cara. Com isso aqui em campo, a gente ganha o controle da criatura dele. O próprio Criptoplasma, que vira cópia de outras criaturas, mas na nossa manutenção, ele vira cópia da criatura alvo. A gente dá alvo na criatura do cara e ganha o controle dela. Esse aqui, quando a gente baixa um terreno, a gente dá alvo com ele também, então vai ganhar controle meio que 2 vezes assim, né? Tipo assim, uma por causa dele e uma por causa desse aqui. A Menarca, a gente pode pagar 3 e dar alvo nas criaturas do cara com ele lá em campo para ir ganhando o controle. Outras interações. Aqui eu coloquei só uma carta aqui, mas só para vocês entenderem, né? Toda manutenção a gente devolve um instantâneo feitiço cemitério. Já pensou? Se a gente só tem essa aqui lá, toda manutenção devolve ela de novo. E ela, cara, a gente vai roubando as criaturas de todo mundo. Outra interação aqui, ó. É o Reality Spasm com Darkfiden. Você vira ou desvira X permanente. Se você ultar ele, sempre que você conjura uma mágica que dá alvo uma ou mais permanentes que os oponentes controlam, você ganha o controle delas. Então com isso aqui você consegue roubar qualquer coisa, né, do oponente. Outra interação, deixa eu pegar aqui a carta. São essas aqui, por exemplo. Além desse terreno, tem interação com esse que dá alvo. Tem aqui também, ó. Por exemplo, digamos que nós temos 5 de devoção e tem esse artefato em campo. A gente vira ele e adiciona 5 manas. Com esse terreno, você paga um azul, vira ele e desvira a permanente lendária. Como ele é lendário, você pode desvirar ele. Vira ele aqui agora, gera mais 5 manas, ou seja, já gerou 10 manas. Com esses 10 manas, você pode pagar 2 azuis X e desvirar X permanente alvos. Então você paga 4 mana e pode desvirar eles. Que vira, adiciona mais 5, vira esse, desvira, você entendeu? Dá pra assim, ter uma boa sinergia, né? É isso aqui. Esse de desvirar permanente aqui, você pode usar, por exemplo, com, sei lá, pode ser com esse aqui, com o Quimiomante, que você pode comprar carta, ou você pode usar o vermelho para descartar uma carta, dar dano para roubar o controle com essa. Ou você pode virar, compra 3, paga um azul, desvira, compra mais 3, entendeu? Tem várias interações assim no deck, né? Deixa eu ver aqui mais interações. O Transmutar 3 aqui, né? Cartas que a gente pode buscar com custo 3. Fora essa carta aqui, por exemplo, que custa 3, mas assim, ó, podemos buscar o Time Elemental para devolver um permanente para mão, às vezes se a gente tá precisando. Aura, um tutor, esse que copia, se a gente estiver precisando muito de draw, pegar o estudo rístico. Esse aqui de permutar o controle, que se tiver ele em campo você ganha um controle daí, né? Ou pode pegar o Ace Anula, que não pode ser anulado. Pode pegar o DAC, que tá aqui. Vamos pra cá. Esse Transmutar 2 aqui, né? Transmutar 2. O que você pode pegar de custo 2? As cartas mais fortes, né? Você pode pegar essa, por exemplo, que custa 2. Pode pegar esse aqui para dar resistência à magia. A bússola, se você estiver precisando de terreno. E se ela flipar, você desvira a criatura atacante alvo. Com ele em campo, você ganha o controle daquela criatura, se você desvirar ela.
pode pegar até isso aqui. Dá pra você pegar um terreno, às vezes tá precisando de um terreno, você usa isso aqui pra buscar isso aqui que é um terreno. Isso aqui que é um terreno, uma remoção. Geralmente a gente vai usar o transmutar para buscar isso aqui, que é aquela instantânea que desvira todos os seus terrenos. Então a gente já viu aquela interação, essa interação aqui, né? Tanto de mana que dá pra gerar com isso aqui. Imagina se pega isso aqui. Cara, tem hora aqui que você vai gerar 40 manas, 50 manas. Se a gente tiver com a mão muito cheia e não quiser ter limite, pode pegar ele. Pode pegar o Counterbalance. Tem mais cartas, tá? Só tô mostrando algumas aqui para ficar mais fácil. Essas cartas aqui já mostrei, né? Você pode usar com a aura, aquela aura de Penin que você desvira. O terreno dá pra você usar com a Imperatriz. Paga 2, vira ela. Paga 1, vira o terreno, desvira, entendeu? Então assim, tem várias interações bem interessantes no deck. Por que o Kefnet tá aqui? Porque além dele ser 3 mana 5/5, porque a gente pode baixar esse aqui no turno 2, ele no turno 3, no turno 4 já fica dando dele comprando carta. Mas ele tem essa habilidade aqui, ó. Você pode devolver um terreno para a mão do seu dono. Geralmente, a gente vai devolver esse terreno. Por quê? Devolve esse terreno e baixa ele de novo. E se a gente baixar ele, a gente pode pegar um instantâneo ou feitiço do cemitério e colocar no topo. Se essa aqui divina no cemitério, a gente coloca no topo. Então assim, você tem uma interação. Você consegue todo turno aproveitar algum terreno que você tem. Expedition Map que você paga 2, sacrifica e busca um terreno. Primeiramente, você vai pagar 2 e buscar ruínas da academia. Com as ruínas em campo, você paga 2, vira, pega isso aqui que está no cemitério e coloca no topo do Grimório. Aí você compra ele. E quando você compra ele, você baixa de novo e busca outro terreno. Então, esses dois aqui tem uma sinergia muito boa, tá? Esse aqui é uma montanha. Terras em desenvolvimento. Você pode usar ela com sinergia com Royal Elemental, por exemplo, para pegar 2 criaturas, né? Essa aqui já falei para baralhar. Outra carta que tem sinergia com o Kefnet. Se a gente baixou esse terreno aqui, tá lá. E porventura a gente precisa de algum outro terreno, a gente pode pagar 4, devolver esse terreno para mão, pagar 3, descartar ele e pegar outra carta. Isso aqui são algumas interações geral do deck. Agora eu vou mostrar cartas que, se você quiser, você pode incluir nesse deck. Assim, cartas que eu tenho aqui, né? E se você tiver aí, você pode colocar nesse deck que vai ter uma boa interação com o deck de forma geral. Recobrar é um feitiço, quase ninguém sabe da existência dessa carta. Ela é o seguinte: XX e um azul. Escolha X cards de sua mão, descarte-as e depois devolva do seu cemitério para sua mão a mesma quantidade de carta. Ou seja, é uma carta azul que você consegue pegar cartas do cemitério. Muito bom. Elixir da imortalidade. Ele tá aqui por quê? Para embaralhar o Grimório, por exemplo, como eu tenho, deixa eu pegar aqui. Aqui, esse deck tem um Nive, né? E tem uns outros Nive também. E se você tiver o Nive mais as cartas que combam com ele, essa carta tem uma boa interação. Porque além de você embaralhar o seu Grimório e você ganhar 5 de vida, com as ruínas da academia, você pode pegar ela do cemitério e colocar no topo do Grimório. De novo, assim, se porventura ela for pro cemitério, né? Você consegue trazê-la de novo. Isso aqui são cartas que você pode colocar no deck aqui, tá? Pela força, destrua X artefatos alvo. Essa daqui, deixa eu pegar a carta aqui pra você entender. Essa aqui, tem mais cartas que fazem isso, tá? Essa daqui tá aqui só pra exemplificar. Que é um mana azul, exila a criatura alvo que você controla e depois você devolve ela no campo de batalha. Você pode usar para blinkar, como esse, por exemplo. Paga 1, exila ele e depois ele volta, você ganha o controle de outra permanente. Então assim, tem uma boa interação com o deck. Curiosidade dá para combar aqui com o Nive, por exemplo, né? Se você quiser. Drenar poder, um feitiço de 2 manas, o jogador alvo
vira todos os terrenos que ele tem desvirado, e todo o mana da reserva de mana dele vai para sua. É uma carta bem apelona. Dilema confuso: entra, compra uma carta, e se um terreno que o oponente controla, o oponente baixou um terreno, se porventura entrar outro terreno no turno dele, ele devolve um terreno para mão. Isso aqui é uma atrasa-jogo. Auracraft: você pode mover um encantamento que está encantando uma permanente para outra permanente que ele possa encantar, e ganha o controle desse encantamento. Então você pode mover um encantamento que está deixando a criatura do cara muito forte lá, você pode mover para sua, por exemplo. Eletrodominância: dá X de dano em qualquer alvo. E o mais top é esse aqui, né? Você pode conjurar uma mágica com uma carta que custa X ou menos da sua mão sem pagar o custo. Maldição do Suíno: exile X criaturas alvos. Para cada criatura exilada dessa maneira, o seu controlador coloca uma ficha 2/2. Isso aqui é uma remoção do azul e exila, né? Muito boa. Tem a Maga da Guilda: paga 4, vira e compra uma carta. Ou X e um vermelho, copia a mágica instantânea feitiço que você controla com custo de mana convertido X. Você pode escolher 9 alvos para cópia. Thunder Lockout é outra carta para combar aqui com o Nive, tá? Para combar com o Nive tem Curiosidade, tem uma criatura que saiu agora recente, tem um Thunder e tem um Olho Fítico. Ele tem Som de Bond, que é tipo emparelhar, né? E diz o seguinte: enquanto ele estiver emparelhado com outra criatura, essas criaturas têm. Sempre que essa criatura causa dano a um oponente, compra uma carta. Então ele comba com o Nive. Se você quiser usar os outros Nive também, porque tem esse Nive, tem mais Izzet, tem mais 2, né? Dá pra você usar nesse deck pra combar, mas eu não gosto de combo, tá? De Electrode: o legal dele é que ele vira dar 1 de dano em qualquer alvo. Você pode dar 1 de dano na criatura do cara. Se você tiver o Willbreaker, você ganha o controle daquela criatura. Tem o Mago do Eco, uma criatura interessante. Pouca gente usa ele, né? Ele diz o seguinte: no nível 2 e 3, você paga 2 azul, vira ele copia mais tentando feitiço. E se tiver no nível 4 ou mais, você copia 2 vezes. É uma carta que pouca gente usa. Isso aqui é um Goblin Mago, bem da hora, porque ele é 3 mana e ímpeto. Ele serve para você meio que reutilizar o seu cemitério, né? Paga um vermelho e vira e exila a instantâneo feitiço do seu cemitério. Você pode pagar 2, sacrificar ele e conjurar essas mágicas sem pagar o custo de mana. Muito bom. Esconderijo de Mana, uma carta que eu acho muito da hora também. É um encantamento que diz o seguinte: no fim do turno de cada jogador, coloque um marcador de carga em esconderijo de mana para cada terreno desvirado que aquele jogador controla. Remova um marcador de carga de esconderijo de mana. Adicione um mana incolor à sua reserva de mana. Qualquer jogador pode utilizar essa habilidade, mas apenas durante seu próprio turno e antes da fase final. Isso aqui é o seguinte: baixou ele, vou passar o turno. Se eu estou passando um turno com 3 terrenos desvirados, eu coloco 3 marcadores nele. Aí é o turno do cara. O cara pode remover esses 3 marcadores e adicionar 3 mana na reserva de mana dele. Se o cara não quiser usar esse mana e passar o turno e ele deixou 5 mana desvirado, então esse aqui vai para 8 marcador. Então assim, qualquer um vai poder utilizar mana, sabe? Ixi, esse aqui é um Planeswalker, Izzet, Hal com o Duit da Tempestade, eu acho que é isso aí. Ele é o seguinte: 4 manas, lealdade 4. Toda vez que a gente conjurar uma mágica instantânea, um feitiço ou copiar, a gente dá 1 de dano no jogador alvo. Mais 2 dele, você usa Scry 1 e o menos 2, que é o mais forte, né? A próxima mágica instantânea no feitiço que você conjurar, você copia ela. Então é uma carta muito legal para adicionar no deck. Roubar artefato: você controla o artefato encantado. Jace: esse Jace aqui é mais se a pessoa quiser usar o combi com o Nive, né? Porque tem 7 cartas para você combar com o Nive. Os 3 Nive e outras 4 cartas que combam com ele. E isso aqui diz o seguinte: se você for comprar uma carta e não tiver mais cartas no seu Grimório, você ganha um jogo. Campo de Dissipação:
essa carta aqui, dependendo de quem for o turno, você consegue quebrar o combo do nível com ela, tá? Diz o seguinte: sempre que uma permanente causa dano em você, devolva ela para a mão do dono. Muito boa. Duplicata da centelha, entra como cópia da criatura ou planes que você controla, com exceção de não ser lendária, e entra com marcador +1/+1. Persuasão, você controla a criatura encantada. Se você tem um combinho do Nive, uma carta muito boa para baralhar o Grimório, para você usar essa daqui, que é embaralhe todas as cartas do seu Grimório. O jogador alvo coloca aquela quantidade equivalente de cartas do topo do Grimório dele no cemitério. Ou seja, você compra um monte de carta, depois você mila o cara basicamente tudo. Outra carta de roubar criatura. Mago do futuro. Muito boa, porque você joga com o topo do seu Grimório revelado. E você pode jogar a carta do topo do seu Grimório. Se for um terreno você pode jogar, se for um instantâneo, um feitiço. Essa carta aqui quase ninguém conhece. Deixa eu até focar aqui, que ela brilha muito. Ela é o seguinte: ela é um encantamento aura. Só que é um encantamento aura que você encanta uma mágica instantânea em um cemitério. Então assim, ela é bem confusa. Diz o seguinte: sempre que você conjurar um feitiço, copie a mágica, a carta, que no caso é instantânea, que essa carta está sendo encantada. Você pode conjurar ela, né? Não é que você copia, você vai conjurar aquela mágica sem pagar o custo de mana. Se você fizer isso, remova aquela mágica do jogo e você escolhe outra instantânea para isso aqui encantar. Ou seja, paguei 5. Estou encantando uma carta do cemitério do cara, no caso uma instantânea dele. Quando eu usar um feitiço, eu conjuro aquela instantânea que eu estou encantando com ela sem pagar o custo de mana. E aí eu exilo aquela carta e escolho outra instantânea para esse aqui encantar. E quando eu usar outro feitiço, eu conjuro ela e assim vai, entendeu? Nive Mist é o outro nível, né? Aqui ó. Para combar, dá para combar curiosidade com Nive, aqui curiosidade, dá para usar esse outro aqui. Líder Etéreo, ele tá mais aqui pelo transmutar. Às vezes se você quiser um tutorzinho para custo de mana 6, né? Sei lá, eu quero pegar um Nive do deck. Você pode usar ele para pegar um Nive, por exemplo. Spell Twin é um feitiço. Diz o seguinte: exile a mágica instantânea ou feitiço do seu cemitério e a mágica instantânea ou feitiço do cemitério de um oponente. Você conjura essas cartas sem pagar o custo, mas exila ele. Confiscar, controla permanente encantada. E tem o Djinn, que é um... eu não sei a tradução agora aqui, mas ele é voar 6 manas, 2/7. Você paga 2 e vira, e muda o controle de duas permanentes não lendárias, 2 criaturas não lendárias. Só que você não pode usar esse aqui durante o combate. Tem esse encantamento, muito bom também. Sempre que você conjurar uma mágica instantânea, um feitiço, você copia. E visão vulcânica, que é um feitiço. Devolva o card mais instantâneo feitiço do seu cemitério para sua mão. E ela causa quantidade de dano igual ao custo daquela mágica que você voltou para sua mão em cada criatura que os oponentes controlam. Então é isso aí, eu mostrei algumas cartas aqui que se vocês tiverem, você pode colocar no deck, né? Isso aqui é o meu deck Commander com anime. Espero que vocês tenham gostado, é um deck muito forte. Não tem ainda no canal o vídeo de eu jogando com ele, mas em breve eu acho que vai ter. Então é isso aí, galera. Até a próxima.